Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Almeir, faço parte aqui do corpo docente do Núcleo Regional de Londrina e vamos abordar um tema que eu gosto bastante de trabalhar, que é dentro do segundo semestre do curso técnico de enfermagem em biossegurança. Nós vamos estar falando então aqui sobre esterilização, processo de esterilização em autoclave, tá? Quando eu falo em autoclave, eu estou falando de vapor saturado sob pressão, tá? Então, o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos falar sobre a identificação, né, desses processos que existe para esterilizar. Será que para esterilizar numa autoclave é apenas apertar o botão liga e desliga da autoclave e vai estar esterilizando com eficácia? Não é bem assim. Para que a gente garantir a qualidade dessa esterilização, desse processo, desse instrumental, todo esse artigo hospitalar que envolve, nós temos que ter vários processos de qualidade para identificar se foi esterilizado ou não foi esterilizado. Então eu vou apresentar aqui para vocês hoje o conceito de esterilização, quais são esses processos, né, que são apresentados, que são conhecidos para provar que realmente foi estéril ou não, tá? E como que funciona o armazenamento desse material após ser esterilizado, ok? Então, vamos iniciar falando do conceito de esterilização mesmo. O que é esterilização? Esterilização é toda a forma de morte de micro-organismo. Pode ser ele bacteriano, pode ser ele fungos, parasita, iominos, então todos os tipos de ser vivo que existe, que pode estar inserido nesse instrumental, tá? Então nós temos que dar qualidade para esse nosso paciente, né, no serviço de assistência à saúde, dentro de cirurgias, de fazer curativos. Então todo esse material ele é esterilizado para dar essa segurança, ok? E quais são, então, esses processos, esses métodos de esterilização que comprova se ele foi estéril ou não, tá? Vale lembrar que existe vários tipos de autoclave, dentre delas existe autoclave de 121 graus Celsius até 134 graus Celsius. Então, esse vapor saturado sob pressão, ele chega em altas temperaturas, tá? Mas a qualidade e o que vai dizer para mim se foi estéril ou não são os processos que a gente vai trabalhar agora. Quais são esses processos? Então, o primeiro deles eu trouxe aqui para vocês verem. Ele chama Boidic. Ele vem nessa embalagemzinha aqui, ó, tá? Esse tá fechadinho. Então, ele é o primeiro ciclo do dia. Ai, prof, mas por que é o primeiro ciclo do dia? Porque, veja bem, meus amores, se a gente colocasse todo o material dentro dessa autoclave, vamos encher essa autoclave de materiais, e apertasse o botão lá, liga e desliga, sem ter esses processos. E no meio dessa esterilização acontece uma explosão, uma dificuldade no vapor, ou esse material finaliza essa esterilização duvidoso. Eu perderia todo esse instrumental, eu perderia toda essa embalagem que estava dentro dessa autoclave. Por isso que existe esse Boidic maravilhoso. Ele vai no primeiro ciclo do dia, eu coloco ele dentro da autoclave, tá? Eu tiro ele da embalagem, obviamente, e coloco ele assim, ó, nesse papelzinho aqui, ó. O Boidic em si, o papelzinho do Boidic, ele está escondido, olha que fantástico. Custa barato não, tá? Custa caro. Esses processos de esterilização custam muito caro. Então, ele vem escondido dentro desse montinho de papel aqui. Ele vem já dentro desse montinho de papel. E eu coloco ele dentro da autoclave sozinho, o primeiro ciclo do dia, tá? Chama teste químico-físico. Ele vai no primeiro ciclo do dia. A gente chamamos de ciclo. O que ele faz, prof? Ele muda de cor. Apenas. Ele muda de cor. Esse meu cinzinha fica escuro. E daí isso mostra o quê? Que a bomba de vácuo da autoclave não está com problema. O que é uma autoclave, na verdade? A autoclave é a vapor saturado, igual a nossa panela de pressão na nossa casa. Então, ela é altas temperaturas em vapor. Se tiver alguma deficiência nessa bomba de vácuo dessa autoclave, esse lindinho aqui, ele vai ficar ou manchado
borrado ou úmido. Então, quando ele sai todo sequinho, já com mudança de cor, essa primeira fase da esterilização tá ok. Então, não vou ter problema com bomba de vácuo na autoclave. Ótimo. Então, qual o meu próximo embalagem que eu tenho aqui, o meu próximo processo? São os integradores, a gente chama de integradores químicos físicos. Cada integrador desse vai dentro de uma caixa cirúrgica, tá? Ele vai identificar do que dia que eu embalei essa caixa, qual profissional, qual ciclo que ele entrou. Então, aqui eu tenho uma rastreabilidade de todo o meu trabalho. Isso aqui é fantástico. Eu coloco dentro da caixa cirúrgica, ela vai dentro da autoclave para ser esterilizado. Ao término de cada ciclo, de cada esterilização, né, nós vamos ver se ele muda de cor também, igual tá aqui. Ele fica tudo pretinho. Se ele ficar esverdeado, é porque o ciclo, ou seja, a esterilização foi duvidosa também. Então, um outro integrador, que nós chamamos também de um integrador, que mostra a eficácia do processo de esterilização, tá? E também temos o grau cirúrgico. O grau cirúrgico nada mais é do que uma embalagem, tá? E aqui que vai todo o meu material esterilizado. Existem as caixas de inox, existem outros tipos de embalagem, tá? Então, essa aqui é o grau cirúrgico. Ele também muda de cor, tá? Mas ele muda de cor igual a minha fita zebrada. Não sei se vocês conseguem enxergar, né? A fita zebrada, a gente chama ela de classe 2. O que a fita zebrada faz? Ah, professora, mudou de cor, tá sério? Não, porque se você colocar essa fita zebrada no sol, muda de cor. Então, ela só é para eu bater o olho nessa embalagem e falar se passou por um ciclo de esterilização ou não. O que vai me dar eficácia de comprovação de esterilização eficaz é Boedic, que a bomba de vácuo tá ok. Integrador físico-químico, que vai me mostrar que o tempo de esterilização foi ok, tá? E que a temperatura que essa autoclave atingiu também foi tranquila, que foi eficaz. E fora esses três maravilhosos processos químicos físicos, eu também tenho um processo biológico. Bio já diz bio é vida. Então eu não tenho aqui porque realmente ela é uma ampola com um micro-organismo vivo dentro dessa ampola. Essa bactéria, ela chama Sterothermophilus, nome de ester, de temperatura. Então, ela é uma bactéria resistente a altas temperaturas. Nossa, prof, mas como assim? Ela é a altas temperaturas e vai na autoclave? Exatamente. Porque se ela é alta resistente a grandes temperaturas, só que não é 121 graus e não é 134 graus Celsius. Ela sobrevive tranquilamente no máximo a 60 graus Celsius. Então, olha que processo fantástico para me dar 100% de certeza que foi autoclavado, que foi estéril esse material. Então, eu coloco essa ampola dentro dessa autoclave, dentro desse ciclo, tá ok? E daí, quando termina o ciclo, eu retiro essa ampola, coloco numa incubadora específica para a gente colocar as ampolas que passaram pelo processo. Porque essa incubadora vai incubar, vai armazenar essa bactéria numa temperatura agradável. Veja só, meus amores. Se após a leitura, existe um tempo, né, para a gente fazer essa leitura desse micro-organismo, é igual cultura bacteriana, para ver se tem proliferação ou não, é a mesma coisa. A gente vai ver se cresceu ou não bactéria. Se cresceu bactéria, prof, tá estéril aquele material? Claro que não, pelo amor de Deus. Se cresceu bactéria dentro da minha ampola de Sterothermophilus que passou pela autoclave, daí nós temos que suspender todo aquele material, porque ele não está estéril. Mas graças a Deus isso é muito difícil de acontecer hoje em dia. Tá? Por tantos esses processos que nos dá essa qualidade do processo de esterilização, então o teste biológico, na verdade, acaba sendo a ferramenta crucial
para dizer ou não se teve micro-organismo de crescimento nesse ciclo, tá? Então, a partir daí, a gente pode ver que não é esterilização, não é simplesmente apertar o botão liga e desliga, igual eu falei lá no início. O processo de esterilizar vai muito mais além do que a gente imagina, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham tido uma pequena noção de conceito de esterilização, de quais são, né, esses métodos que nos proporciona essa qualidade no processo de esterilização. E na próxima aula, nós vamos no laboratório. Eu quero mostrar para vocês esses processos, eu quero que vocês manipulem os processos. Eu vou deixar à disposição no Pendilete lá da nossa turma o material que eu tenho rico sobre o assunto, tá? E nós também podemos trabalhar em outros momentos sobre o tema, que é bem complexo, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima!